Galera, continuando aqui, mais um bloco aí falando sobre o terrorismo ainda, mas especialmente sobre o caso de Paris, só para lembrar que esse episódio, evidentemente, vai ser cobrado em provas de atualidades que estão acontecendo em 2015. Foi um episódio dantesco, um episódio realmente horroroso, né, por conta do sentido, do significado da coisa. É evidente que morre muito mais gente em guerras na Nigéria, em atentados do Boko Haram. Eu vejo as pessoas no Facebook falando sobre isso. Ah, mas ninguém fala lá das crianças da Nigéria, ninguém fala das crianças do Iêmen. Claro que todo mundo fala, né? É óbvio que se fala também. Eu, pelo menos, falo o tempo todo disso. Mas é porque, nesse caso lá da França, foi um atentado ao modo de pensar, de agir, de viver, especialmente dos ocidentais, que separam a questão do Estado, da religião, que tem um discernimento em perceber o que é humor, o que é uma charge. Você pode não achar graça, você pode achar chocante, né, uma charge como aquela que o Charlie Hebdo fazia ou faz, mas isso não é motivo de atacar ninguém, não é motivo de matar ninguém, né? Então, evidentemente que não dá para você, numa frase só, numa mesma oração, defender a liberdade de expressão e ver algum tipo de justificativa no atentado que aconteceu lá em Paris. Só para lembrar que o Charlie Hebdo é um jornal francês que tinha até uma tiragem pequena, vivia em uma crise econômica por conta da sua pouca venda mesmo, né? Não era um jornal assim bem conhecido, tradicional, histórico, eu diria até, mas que não tinha uma venda muito grande, não tinha uma tiragem muito grande. E ele caracterizado por sátiras bem pesadas mesmo, sátiras bem irônicas, assim como toda sátira que não foi irônica é curioso, né? Mas assim, e não só contra os muçulmanos, contra cristãos, contra judeus, não só contra a religião, contra políticos, contra o presidente da França. Eles não tinham papas das línguas, né? Digamos assim. E isso acabou gerando um ódio por parte de alguns muçulmanos por conta das imagens que retratavam o profeta Mohammed, que a gente chama de Maomé, já que, inclusive, é proibido, segundo o Islã, reproduzir uma imagem do profeta Maomé. Tanto é que Hollywood já fez filmes sobre muçulmanos, mas nunca mostrou o profeta Maomé. Tinha até um filme que era sobre Maomé, mas não aparecia o Maomé. A câmera era os olhos do Maomé, né? Então as pessoas falavam como se estivesse falando com a câmera e o Maomé não aparecia, que é para justamente não ferir ao sentimento religioso dos muçulmanos. Mas o Charlie Hebdo não estava nem aí para isso. E aí aconteceu esse episódio, vou mostrar aqui imagens, vamos lá para os slides já. Aqui vocês viram isso, foi no dia 7 de janeiro de 2015, né? O ataque à sede da revista e, além disso, além da morte das 12 pessoas, nem todas eram do jornal, a própria morte de um policial covardemente executado no meio da rua, também houve o ataque a um mercado que vendia comida judaica, né? Um mercado de judeus propriamente, especificamente. E ali foi um ataque coordenado. Então você vê que nesse caso, esses caras tinham uma coordenação maior. Tanto é que o atentado lá foi assumido pela Al-Qaeda da Península Arábica. Al-Qaeda da Península Arábica, AQPA, é o grupo terrorista que assumiu o atentado e que é um concorrente do Estado Islâmico. Por isso que eu disse que eles estão concorrendo para saber quem faz mais maldade. Há, inclusive, muita gente aí dizendo, muitos analistas afirmando que a morte do piloto jordaniano incendiado numa jaula era uma maneira de dar uma resposta à Al-Qaeda que realizou o atentado de Paris e que acabou ganhando o noticiário e que a morte crudelíssima do piloto da Jordânia era meio que uma resposta a isso, era uma forma de concorrência mesmo. Que loucura, né? Que loucura. E aí houve uma campanha internacional, Je suis Charlie, eu vi que no Facebook, o Facebook é o ambiente da discórdia, né? O Facebook é o ambiente do capeta, é o ambiente do Anhangá, porque todo mundo briga no Facebook, porque aí muita gente colocou, eu não sou Charlie, né?
e o outro lá criticando. Então a galera, teve gente que justificou o atentado. Ah, mas foi brincar também, entendeu? Tomou o que mereceu. Eu acho um pouco cruel isso. Você pode até achar de mau gosto o humor do chargista do Charlie Hebdo, mas daí é justificar atentado terrorista, pelo amor de Deus, né? Eu achei esta charge a melhor de todas, porque o episódio foi justamente as torres gêmeas dos jornalistas, e em especial dos humoristas, chargistas de todo mundo, né? Porque agora, quando você for fazer o humor, você já vai ficar meio bolado, né? Vai ficar um pouco preocupado, né? Um pouco um pé atrás sobre a questão dos muçulmanos, que não foi novidade isso, né? Eu lembro que o próprio Charlie Hebdo já tinha sido atacado anteriormente por conta das próprias charges. Um jornal também dinamarquês, que foi o primeiro a fazer charges com Maomé, também foi alvo de ameaças, e o próprio chargista, que é um idoso de 80 anos, vive recluso, vive com seguranças, preocupado com a sua vida, né? Então, não foi o primeiro caso, não. Aqui foram os terroristas da França, os irmãos Kouachi, Said e Sharif, e um deles esteve no Iêmen para fazer treinamento militar. Ambos foram caçados depois do episódio e executados pela polícia francesa. E o outro também morreu, foi o Coulibaly, Amédi Coulibaly, que foi o que atacou o mercado de artigos judaicos, né? E aqui alguns jornais, algumas capas do Charlie Hebdo. Você vê que eles zoavam muçulmanos, zoavam cristãos, zoavam judeus. Eles não tinham um alvo preferencial, né? O jornal continua sendo editado e a última capa, aliás, a primeira capa depois do episódio do atentado, vendeu como água, né? O mundo inteiro comprou a edição histórica do Charlie Hebdo, que foi essa aqui mesmo, né? Foi essa aqui mesmo. Aqui os chargistas que foram executados, né? O mais famoso deles, o Volinsky, que é uma figura muito querida por vários chargistas do mundo inteiro, né? Uma influência. E chamou a atenção a quantidade de gente que tomou as ruas de Paris. Existe uma cultura do parisiense de ir às ruas protestar, fazer manifestações. Isso é da cultura do francês, especialmente do parisiense. E a marcha reuniu quase 4 milhões de pessoas num ato bastante político, né, e emocionante de ver a população toda unida em torno dessa causa aí, né, dessa discussão. Inclusive, houve também uma marcha com os políticos, né, com os chefes de Estado, com os presidentes do mundo inteiro. E agora, não tem essa foto, mas o que mais chamou a atenção foi a ausência do presidente Obama, né? Os Estados Unidos não enviou nenhum representante do alto escalão. Poderia ter mandado o secretário como é o nome dele? John Kerry, poderia ter mandado o promotor lá, o Eric Holder, mas não mandou ninguém. Podia mandar o vice Joe Biden, ninguém foi. Beleza? Então esse foi o episódio do Charlie Hebdo. Outro assunto, saindo aqui dos assuntos, ainda assuntos internacionais. Vocês sabem que a ONU tem alguns instrumentos jurídicos, né? A ONU tem alguns tribunais, né? E um deles é o Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia e que é um tribunal que foi criado para julgar criminosos de guerra, títeres, né, ditadores, nego que não quis deixar o poder ou que durante seu governo houve uma onda de violência, onde execuções foram feitas. Esse tribunal foi criado nos anos 2000, inspirado num histórico tribunal que foi o Tribunal de Nuremberg. Aquele tribunal criado após a Segunda Guerra Mundial para julgar os nazistas, para julgar os seguidores do Adolf Hitler. E muitos acabaram sendo executados lá também, 12 condenações à morte, 3 prisões perpétuas. Isso foi criado lá no passado. E hoje esse tribunal existe para julgar casos parecidos. O Brasil é signatário do tribunal, mas a notícia triste recente é que o Brasil está devendo ao tribunal e por isso foi suspenso do tribunal. Tá aí, ó, Brasil é suspenso do Tribunal Penal Internacional por não pagar 6 milhões de reais em dívida. Meu Deus do céu,
O que são 6 milhões para um país que tem a Petrobras, não é verdade? Que já jogou para o ralo aí 88 bilhões de reais. Que qualquer corrupçãozinha na Petrobras é 100 milhões, é não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Isso pega mal pra caramba o Brasil. O Brasil foi suspenso do Tribunal Penal Internacional da ONU, que o Brasil faz parte, assim como a Europa. Quem não faz parte, por exemplo, é Estados Unidos, China, Rússia, esses não integram o tribunal, tá? Uma curiosidade. Outro tema que eu queria entrar, galera, já nesse bloco, é o tema sobre direitos humanos. Fiquem atentos, porque provas de atualidade gostam muito de cobrar temas sobre direitos humanos. Ainda mais agora, recentemente, que se teve toda uma discussão e um debate sobre a pena de morte, em cima do caso do brasileiro Marco Archer, que morreu na Indonésia. E em breve vai morrer outro brasileiro, Rodrigo Goulart, que também foi preso por tráfico de drogas e que na Indonésia é passível de execução. Tanto é que o Marco Archer foi fuzilado e provavelmente o segundo brasileiro também será. Então, em cima dessas execuções, a discussão sobre a pena de morte ganhou os jornais. E por isso eu acho que é um tema que pode cair nas provas de atualidade de 2015, em cima desses dois casos. Antes de chegar no caso da pena de morte, que eu vou ver daqui a pouquinho no próximo bloco, eu queria só lembrar a vocês que a questão dos direitos humanos envolve várias questões. E uma delas são as críticas que a Anistia Internacional faz e fez aos Estados Unidos pela manutenção de uma prisão muito famosa, que é a prisão de Guantánamo. Guantánamo, galera, é uma base militar americana que existe em Cuba. Isso é muito antigo, essa base tem desde 1903. Desde 1903. E essa base, durante o governo Bush, foram construídos campos de detenção, foram construídos presídios ali. O mais famoso, raio-x, X-ray. E os presos do 11 de setembro foram mandados para lá. Qual é a crítica internacional? É pela manutenção dessa prisão e que o Obama cumpra o que prometeu na campanha, que era justamente fechar as prisões e libertar ou julgar de forma adequada aqueles terroristas ou não que estão lá, aquelas pessoas que estão lá. Inclusive, num bloco lá na frente, eu quero falar sobre um assunto essencial para as provas de 2015, que é a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Não é isso? O reatamento das relações entre Estados Unidos e Cuba. Já falo disso um pouco na frente, já que eu citei aqui Guantánamo. E a notícia recente é que alguns prisioneiros de Guantánamo foram soltos no final do ano passado e foram para o Uruguai. Então está aqui a notícia. Os Estados Unidos enviam 6 presos da Baía de Guantánamo para o Uruguai. Alguns deles já estão lá em Montevidéu. Aqui os 6 que foram libertados depois de um bom tempo na prisão e estão curtindo agora a vida no Uruguai. Mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ainda mantém os Estados Unidos na lista negra do organismo por conta da prisão de Guantánamo. Os americanos já tiveram até outras prisões que foram devolvidas aos seus donos, como a prisão de Abu Ghraib, no Iraque, e a prisão de Bagram, no Afeganistão. Tá? Que essa é o caso da prisão de Bagram, no Afeganistão. Tá? Aqui, inclusive, aquela foto famosa da militar torturando os presos lá em Abu Ghraib, e aqui as fotos de Bagram. Né? Inclusive, só uma última informação, eu sei que meu tempo está acabando. Recentemente, foi lançado, no final do ano passado, um relatório do Senado americano mostrando as práticas de torturas que ocorreram no interior das prisões americanas, como, por exemplo, a simulação de afogamento, chamado waterboarding, uma forma de tortura dos Estados Unidos. E tem bons filmes que mostram isso, como Ghosts of Abu Ghraib e Caminho para Guantánamo. Ok, galera? É isso aí. Terminamos mais um bloco e daqui a pouco eu volto com a questão da pena de morte e ainda falando sobre direitos humanos. Tema leve, hein? Até daqui a pouquinho.